da mesma forma que eu disponibilizei o link, né? O link da aula que fica lá na página nossa no YouTube. Então, só para oficializar aqui, né, o início da aula mesmo. Então, boa noite a todos aí, novamente. Hoje é dia 27 de maio, nós vamos iniciar, então, uma aula da disciplina URB 400, né, Projetos em Saneamento Sustentável, do curso de Engenharia Urbana da UFOP. E aí, pessoal, então, o tema nosso hoje é esse momento introdutório, né, que a gente vai falar aqui um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre esse conceito do saneamento, a partir aí da perspectiva convencional, né, do saneamento na cidade, né, assim como também o que a gente pode relacionar ele como, né, um elemento de fato do urbanismo, né? A gente esquece muitas vezes que o saneamento é um dos pilares, né, do urbanismo, né? Então, assim como o sistema de transporte, né, as vias, o sistema viário, né, que engloba aí o sistema de transporte, a mobilidade, né? Esse pilar é um pilar, né, muito bem lembrado quando a gente fala de urbanismo. Um outro pilar também, que é o da habitação, né, também muito lembrado, né, e o do saneamento, né, é um outro pilar também de extrema importância para poder, né, inclusive, funcionar, né, pôr para funcionar esses outros dois, a habitação e o sistema viário, né? Se não for, por exemplo, né, um sistema de drenagem bem eficiente, o sistema viário, certamente, ele é muito impactado, né, prejudicado ali na sua função, né? E no sistema, né, habitação, né, nesse pilar habitação do urbanismo, mais ainda, né? Qual habitação não precisa de água, qual habitação não gera esgoto, né, dentro desse sistema convencional nosso, né? Nós vamos ver, inclusive, algumas estratégias para reduzir isso, né? Mas, na maior parte das vezes, a gente, né, gera-se esgoto, gera resíduo, e talvez aquela que, de fato, né, é impossível não gerar, que é a água pluvial, né? Porque se você está alterando ali a superfície do solo, construiu ali qualquer coisa que seja, nós vamos gerar mais água pluvial do que era naquele momento onde o solo era numa condição natural, onde que filtrava água, né? Onde tinha ali uma vegetação, ou mesmo no solo natural, né? Quando a gente impermeabiliza, né, trazendo, né, por esses métodos construtivos convencionais, concreto, né, coberturas e tudo, então a gente vai gerar água pluvial, né? Então, causa essa relação aí, né, forte, né, do saneamento dentro desse contexto do urbanismo, né? Tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre essa questão introdutória para nos acender, então, essa necessidade de pensarmos aí como que a gente pode contribuir dentro das cidades, né, para essa melhoria do saneamento. Aí, quando a gente fala melhoria, lembrando lá daqueles dois viés que eu falei, o viés da oportunidade, para a gente utilizar de forma mais eficiente os recursos, assim como também da necessidade, porque né, a gente tem um déficit muito grande, né, nas nossas cidades, desses serviços, e aí eu destaco o serviço de saneamento, né? Então, quando a gente fala, olha, o Brasil tem 50% de coleta de esgoto, tem menos ainda, lá 40%, 30% do esgoto todo que é tratado, não é toda a população urbana que está abastecida com água potável ainda, né? Coleta de lixo ainda, ela não é feita de forma regular em todos os ambientes e tal. Então, tem essa oportunidade, né? Ou melhor dizendo, essa necessidade de avançarmos de forma horizontal no atendimento dos serviços de saneamento, né? Bom, e aí, eu preparei uns slides aqui de algumas informações que eu queria apresentar aqui para vocês, e aí vocês ficam à vontade, tá? Para interagir comigo e tal.
Lembrando que, então, sobre essa temática, saneamento, urbanismo, e pensar nesse modelo sustentável para o saneamento, que aí vamos já fazer essa referência, né? Quando a gente fala, né, de tornar o saneamento mais sustentável, é do ponto de vista ambiental, então, utilizando melhor os recursos naturais, né, reduzindo as perdas de água, otimizando, né, o consumo de água, inclusive nas edificações, reduzindo aí o esgoto não tratado que vão para os rios. Então, tem todo esse, né, dentro da sustentabilidade, tem todo esse viés ambiental, né, tem um viés econômico. Então, olha, se eu posso ter todas as edificações da cidade, ou daquele bairro, né, ou do novo loteamento que você lá, como urbanista, vai ajudar a projetar, lá não, aqui todas as casas nós vamos incentivar, ou vai ter um programa, ou o projeto básico aqui vai já inserir o aproveitamento de água de chuva. Olha, isso aí pode incidir até 50% da redução da conta de água. Então, esse é um impacto econômico. Então, as técnicas que a gente vai falar aqui, ela tem um impacto econômico. E aí, esse impacto econômico, ele não fica só no usuário, não fica só no quem está ali na residência, na edificação, no lote. Ele transcende, porque a partir do momento que a gente gera menos lixo, então vamos colocar a questão, inclusive, do lixo, né? Todo mundo ali faz a compostagem. Tem as edificações que foram projetadas para ter uma composteira doméstica. Então, isso aí a gente está falando que pode reduzir até 50% do lixo. Prefeitura, então quer dizer que, né, você já está lá no modelo, você já está lá na gestão municipal. Aí, olha, que local lá é um local onde eu tenho uma menor geração de resíduo, eu posso diminuir a quantidade de vezes que eu coleto lixo lá, não preciso de ter um caminhão passando lá todo dia. Inclusive, esse é o argumento, né, com as meninas aqui, a Ana Luísa, a Júlia, eu já falei, mas o Marçal talvez não, Marçal. Quando eu entrei na UFOP em 2017, eu sou engenheiro sanitarista e formei em 2005, fiz o mestrado em 2008, o doutorado em 2012, mas sempre trabalhei como projetista e fui professor. E no ano de 2013, antes eu já tive uma experiência em 2009 na Sudecap, Belo Horizonte, no NEP-PDD, lá o pessoal do Drenurbs, não sei se você já ouviu falar no Drenurbs, aquele programa de revitalização de fundo de vale e tal, mas foi em 2013 que eu tive uma oportunidade maior nessa parte de gestão urbana, que eu fui convidado para secretariar uma Secretaria de Desenvolvimento Sustentável de uma cidade próxima de Ouro Preto, que é Ouro Branco. Uma cidade de torno de 50 mil habitantes, e essas cidades até 50 mil habitantes representam 88% das 5.570 cidades do Brasil, né? Então, o maior conjunto, né, de cidades está aí até esse patamar, né? Então, representa bem a nossa realidade brasileira. Foi um desafio tremendo, né? Aí, assim, acabei depois assumindo mais outras 2 secretarias lá, de obras de gestão urbana, cada uma era uma secretária diferente, então, no final estava com 3 secretarias com um salário só. Falei com o prefeito, você me deve 10 anos, que eu envelheci nesses 4 anos, 10 anos, tá? Essa é a dívida que você tem comigo. Mas, assim, foi uma oportunidade, e aí que deu esse clique, inclusive para repensar em formas de atuar na cidade, e aí mais na linha que eu fui, né, mais atuante, que é o saneamento, que é a minha formação primária aí, né, da engenharia. O que acontece? A gente tinha uma demanda muito grande de infraestrutura, né, do saneamento, e é uma cidade que já tinha avançado, tinha tratamento de esgoto desde 2002, ou entre 2002 e 2005 já tinha estação de tratamento de esgoto lá. Aterro sanitário 2014, então, assim, não era tão deficitária na parte urbana de saneamento, não, mas ainda assim tinha muita coisa para fazer, até mesmo porque essa infraestrutura, ela não é ad eterno, não. Muita gente acha que instalou, não precisa fazer manutenção, dura para a vida toda, né? Então, esquece que essa infraestrutura tem um tempo de vida, não somente da necessidade de manutenção, mas também de repor ela, né? Então precisava de infraestrutura sempre, né?
de recursos para a infraestrutura, e é uma luta danada com essa escassez de recursos que a gente tem cada vez mais, né? Então, assim, a gente tem que repensar como que a gente pode resolver esse problema. Então, a gente está consumindo quanto de água? Tem bairro que consome 200, 300 litros por pessoa por dia de água. Não, essa coisa de coletar lixo todo dia, né? Com todo mundo com possibilidade de ter uma redução, e a coleta seletiva, ninguém participa. Então, assim, a gente tem que introduzir isso na gestão urbana, aí tem diversas estratégias para isso, né? Importante nesse momento vocês conhecerem aqui quais são esses elementos que podem impactar. Né? Depois vocês vão ver no planejamento urbano, né, nas disciplinas mais específicas do planejamento territorial, urbano, quando mexer lá com os instrumentos urbanísticos, como vocês podem incidir isso lá. Por exemplo, no caso da drenagem pluvial, a gente tem na lei de uso e ocupação do solo lá aquelas taxas de permeabilidade. Quando você impermeabiliza mais, você tem que ter um reservatório individual de água, né, de retenção de água. Mas por que não incentivar o aproveitamento de água de chuva? Né? Então, ali é uma estratégia, não só impositiva, todo mundo tem que fazer coleta seletiva. Muitas cidades no país hoje já instituíram isso como uma regra a ser seguida, não é mais, né, faz quem quer, não. Então, tem multa, tem punições, etc. Então, assim, essas estratégias, as estratégias da obrigação, né, para impor como medida obrigatória, e aquelas para colocar isso com medidas incentivadoras, são os incentivos. Então, o IPTU verde, o IPTU amarelo, o IPTU azul, né? O IPTU azul é esse que incide aí nessa questão do aproveitamento de água de chuva, o amarelo na questão da energia solar, o verde para quem, né, faz, por exemplo, compostagem, diminui a construção do lixo e tudo mais. Então, assim, vários municípios lançaram essas estratégias. Então, depois, como, né, gestores urbanos, urbanistas aí, vocês vão né, pensar na melhor estratégia de acordo com aquela cidade, do bairro, etc., para poder encaixar isso, né? Não tem uma regra, né? Como que deve ser, né? Por exemplo, Ouro Preto tem uma lei de incentivo de aproveitamento de água de chuva, né? Então, aí cada cidade vai tratando, né, da melhor forma que achar, mas a coisa tem que funcionar. Então, esse clique veio ali naquele momento, onde não tinha dinheiro para toda hora, né, lançar essa infraestrutura que é muito cara, né? Essas obras de saneamento, tubulação, obra de esgoto, né? Não é simplesmente, não, a rede de esgoto não fica tão barato igual todo mundo acha, não, né? Por mais que às vezes você não tenha lá uma estação elevatória em todo lugar que consome energia, mas mexer todo com aquela infraestrutura ali fica caro, né? Ainda mais em locais onde já está urbanizado, porque você tem que abrir rua, depois reconstruir pavimento, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, a estratégia de descentralizar o problema, ela passa hoje com uma estratégia muito importante para as cidades sustentáveis no mundo. Então, a propósito aqui é isso, tá? Trazer para vocês esse conceito de sustentabilidade aplicado no saneamento com essa intenção, né, de reduzir esses impactos aí, de todos esses usuários aí na cidade para esse serviço de saneamento. Então, isso é bom para quem está usando e bom para a cidade também, que a gente diminui, né, o impacto aí. Então, como eu falei, eu preparei aqui alguns slides, né, que a gente apresenta para o pessoal. Eu vou apresentar alguns aqui, mas sem ficar muito só narrando tal, slide. Aí vocês fiquem à vontade para poder participar, tá? Comigo aqui. Hoje vai ser um pouco mais conceitual, porque nós estamos nessa fase introdutória. Mas depois a gente vai nessa fase mais, né, que a engenharia fica mais ávida aí, né, que é de fazer umas continhas, né, de pensar em algumas soluções e tal, né. Aqui nós vamos tentar absorver um pouco desses conceitos para dar esse clique aí, né, porque a intenção da disciplina aqui não é trazer o convencional, pelo contrário, né, para ajudar vocês a somar no convencional.
Não quer dizer que a gente vai, né, abandonar as soluções convencionais, não, pelo contrário, né? Mas a gente tem que reduzir o impacto delas. Só reforçando mais uma coisa, a disciplina de saneamento para o curso de engenharia urbana, né, basicamente se inicia na disciplina de hidráulica, aí depois tem na sequência agora hidrologia, aí depois no 7º, 8º período, a gente tem 2 disciplinas aí bem nessa linha de estrutura de saneamento, que são a primeira, que é no 7º período, que é o sistema de abastecimento de água, então para projetar a rede, né, e aqueles elementos da rede de água, né, que vai desde a captação até a distribuição, né? Só a ETA mesmo ali que a gente não vai mexer com ela, que aí já é uma parte mais qualitativa, né? Mas o resto todo nós vamos dimensionar. Então, o propósito é gerar essa habilitação aí, né? Assim, na sequência, a gente tem, então, uma outra disciplina que é o sistema de esgotamento sanitário, onde a gente também vai projetar a rede, né, de esgotamento sanitário, aí o caminho inverso, né? Sai das casas, das edificações, né, até chegar no corpo receptor, mas passando pela estação de tratamento de esgoto, né? Então, da mesma forma, para voltar daí a habilitar para esse tipo de projeto, né? Projeto, execução, né? E operação disso, né? Vai depender de qual tipo de atividade que você vai exercer em relação a isso, tá? Então, essas disciplinas vão tratar dessa questão da porta para fora ou das soluções coletivas de saneamento. Aqui nós vamos tratar das soluções individuais e de forma alternativa e com esse elemento da sustentabilidade, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui só para trazer algumas instruções aqui para o guia dessa aula aqui. O primeiro objetivo, a gente, né, ter como uma compreensão e debater um pouco o contexto dessas condições do saneamento a partir do conceito que a gente traz aqui da porta para fora, que é essa infraestrutura e serviços públicos, e o conceito da porta para dentro, que são as instalações e manejo, né? Então, quando a gente fala esse conceito da porta para fora, está relacionado, a maior parte das vezes, às tubulações, né? Maior parte das vezes, não, sempre, né? As tubulações, né? Públicas, todo esse sistema que faz aí, que nos leva, né, o serviço de água potável, o serviço de coleta de esgoto, aí quando eu tenho de tratamento de esgoto, o serviço de coleta de lixo, né? E quando a gente fala aí desse conceito da porta para dentro, seriam as instalações onde a gente então vai ter acesso a esse serviço. Então, acesso ao serviço de abastecimento de água na edificação, então ele chega, né, ali no ramal predial, né? Então, muitas vezes nós temos ali o cavalete, né? No cavalete tem o hidrômetro, que em Ouro Preto começa a ser instalado agora, né? E o povo anda reclamando muito de instalar hidrômetro, e aí depois segue lá para a reservação predial, que é as caixas d'água, e depois distribui dentro, né, da edificação, né? Então, quando a gente fala da porta para dentro, envolve essas instalações hidráulicas prediais, mas a gente vai ver uma questão complementar a elas, né? Que, por exemplo, no caso do sistema de abastecimento, né, no caso aí da instalação de água fria, né, a gente vai estar falando, então, uma questão paralela que pode trabalhar conjunto em alguns momentos, né, que é, por exemplo, o aproveitamento da água de chuva, né? Quando a gente falar lá da drenagem pluvial, a gente então vai aproveitar parte lá das instalações de drenagem pluvial para fazer aí o controle dessa água de chuva, seja para aproveitar ela na edificação ou para dar um outro uso ali no lote, né, sem ter que enviar todo aquele volume para a rede pública, né, ou mesmo reter num determinado momento, né, algum equipamento de retenção, né. Então, a gente vai estar ali lembrando dessas instalações prediais
típicas, que é a engenharia civil, né, e a arquitetura trabalha, mas nós não vamos trabalhar diretamente com o dimensionamento disso, não, tá? Então, questões paralelas a isso que a gente vai ver, mas então é da porta para dentro. O propósito que seria compreender um pouco sobre essa realidade das condições de saneamento a partir aí, né, para aplicar, melhor dizendo, as soluções sustentáveis e assim agir aqui, ó, por necessidade, como eu tinha falado, né, quando a carência do serviço de saneamento naquele local, e ou por oportunidade, que é o uso eficiente dos recursos. Então, é aqui que é o nosso propósito de estar usando isso, né? Ora, você vai falar com o cliente, olha, isso aqui é uma oportunidade para você, né? Você está construindo aqui, está edificando, né? Por exemplo, uma área maior como uma área comercial, um shopping, né? Então tem uma área grande de telhado, ou tem um pavimento grande que ele vai ali. Então, olha, impacto aqui nessa região, você, urbanista, vai avaliar, né? Inclusive a partir da legislação urbanística, uma lei de usurpação do solo, você está permeabilizando muito, você vai ter que compensar isso. Então, tem alternativas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre um pavimento poroso como alternativa. Então, olha, aqui, né, com esse estacionamento todo, a gente poderia lançar a mão aqui de um pavimento poroso para a gente, então, reter essa água aqui, ou às vezes até mesmo infiltrá-la, né, se o solo assim permitir. Então, a gente vai ver isso lá na frente. Então, são questões de oportunidade, quando, né, como urbanista você vê lá, né, uma necessidade para aquela região não tem rede coletora de esgoto, olha, naquela região tem dificuldade de fazer coleta de lixo, que ela está muito afastada, está na periferia, então por que não incentivar as pessoas, ao invés de queimar o lixo, ter um ponto de coleta seletiva, fazer a coleta seletiva na sua casa, ter um local para reservar esse reciclável, assim como um local também para fazer a compostagem. Então, né, reduz muito esse lixo, que a gente sabe que nas periferias, muitas vezes, a pessoa às vezes não tem nem espaço para queimar, né, muitos queimam, e aí acaba expondo isso em terrenos baldios. Então, assim, infelizmente, todas as periferias que a gente anda pelo Brasil afora aí, você vê que tem problema de descarte irregular de resíduo. E não é só o resíduo doméstico, não, né? A gente sabe muito bem que tem o resíduo da construção civil, os volumosos e tudo mais. Então, há alternativas para a gente tratar isso com a população. O material que eu vou disponibilizar para vocês, aí do material, gente, olha só, alguns de vocês ainda não devem conhecer, nós temos uma cartilha que fala sobre o saneamento sustentável, nós vamos, ora, usá-la aqui. A Ana Luísa, que está aqui hoje, né, participou aí, faz parte do grupo que a gente tem no UFOP Saneamento Sustentável, foi uma das autoras dessa cartilha, então a Ana depois pode, né, trazer para a gente, né, detalhamentos e tudo, mas assim, a gente vai usar essa cartilha, e aqui nesse primeiro momento eu sugiro vocês lerem ela, passarem o olho lá e tal, porque ela vai trazer esse conceito do saneamento sustentável justamente no ambiente onde a gente quer trabalhar aqui. Mas lá na cartilha, a gente tem uma abordagem do manejo, né, das pessoas manejarem e não diretamente construírem ou projetarem, né, antes de construir, que é a ideia aqui, que é capacitar vocês para projetar e depois, né, orientar como gestores aí esses projetos, né, ou a construção disso, tá? Então, tem essa diferenciação para a cartilha, porque a cartilha não traz o elemento projeto lá, ele traz o incentivo aos usos sustentáveis da água potável, da água pluvial, das águas residuárias e dos resíduos sólidos. Tá? E mesmo que lá a gente fale muitas vezes, né, por exemplo, na compostagem, mas lá a gente não traz essa orientação, né, técnica, quais são os tipos de compostagem, como que você pode pensar nisso no lote para poder, né, tanto projetar, assim como, por exemplo, para poder orientar. Né? Será que
na política municipal de saneamento, e muitos municípios têm até o código de resíduos, né, tem uma lei de resíduos, então ele pode estar inferindo essas questões lá, né? Olha, né, então, qual o espaço mínimo para poder fazer, qual quantidade de resíduo e tal. Então, com certeza isso aí vai contribuir também, sabe, com essa formação. Então, mas a cartilha, como eu estava falando, ela vai trazer uma compreensão muito legal, que é essa de incentivar as pessoas a usarem, utilizarem essas formas sustentáveis que, como vocês aqui, a gente vai trabalhar a questão de projetá-las, tá? E da aula aqui a gente vai ter desse conteúdo, né, sobre saneamento, introdutório e tal. A professora Tamara vai também fazer uma abordagem na semana que vem, e aí a gente deve fazer uma atividade, um resumo, né, para vocês apresentarem tudo, na forma de um fórum lá no Moodle, né, e aí vocês participam. Então, gente, olha só, essas são as questões-chave que no conteúdo aqui vamos tentar, nesse momento, né, refletir sobre isso. Então, o que é o saneamento básico? A gente já viu dentro do curso de área urbana, até agora, né, essa disciplina está sendo ofertada no 6º período, nós não vimos nenhuma disciplina específica de saneamento, mas vocês viram, pelo menos em duas disciplinas, o conteúdo de saneamento, né, uma abordagem introdutória de saneamento. Na disciplina de sistemas urbanos, a gente tem lá algumas aulas voltadas a isso, e também na disciplina de ecologia urbana, né, que vocês também têm uma abordagem aí com alguns elementos do saneamento, né. Então, dá para buscar ali alguns conceitos, então nós vamos tentar conceituar isso, relacionando com os seus propósitos, né. Então, qual que é, né, o conceito do componente de abastecimento de água, relacionando, então, com o seu propósito, né? Qual que é o propósito em ofertar água potável para a população, né? Então, isso é importante a gente compreender, né? Ficar claro aqui nesse momento e tal, para reforçar isso, assim como também essa questão organizacional, quem gere, quem executa, qual é a estrutura física e organizacional, né, dos componentes do saneamento básico, né? Outra questão-chave aqui é o seguinte: quais são as condições do serviço de saneamento básico no país? Então, aqui a gente vai tratar de forma bem introdutória isso, naturalmente que em cada tópico do saneamento que vocês forem tratar, aí vai abordando mais esse panorama, né, das condições de saneamento, seja lá o atendimento, seja o déficit, né, a questão do equilíbrio econômico-financeiro, né? Então, vai detalhando isso também na medida que a gente vai aprofundando no curso, né? Qual é a relação do saneamento com as questões urbanísticas, né? Então, com outras questões ali, como eu tinha falado anteriormente, a questão habitacional, a questão do sistema viário, né? Principalmente o impacto neles. Com os elementos ambientais também, né, dentro da área urbana, né, também é uma outra relação muito forte, né, do saneamento com ela. Como nos relacionamos com ele, né, com o saneamento no dia a dia, né, aí já passa, então, para esse toque dessa abordagem da porta para dentro, principalmente, porque é ali que a gente faz uso do serviço de saneamento, né. Então, é ali que a gente pode, então, mudar o jogo, muito, né? E qual alternativa podemos adotar para contribuir com a melhoria das condições, né? Que uma alternativa é a partir desse conceito aqui, dessa estratégia que a gente está trazendo aqui nessa disciplina, né? Que é pensar, então, em edificações sustentáveis, e aí dentro do pilar de edificações sustentáveis, né, se a gente está pensando numa cidade mais sustentável, que no fim das contas é isso que a engenharia urbana busca, né, então, olha, o que tem dentro da minha cidade? A maior parcela são as edificações. É só pegar uma imagem de satélite, você vai ver lá, daquilo que está
colorido ali naquela imagem satélite? Qual elemento que mais representa ali? São as edificações, são os lotes junto com as edificações, né? Então, como então melhorar, né, a cidade a partir desse elemento? E aí a gente tem aí, pelo menos, uns 4 componentes para uma edificação sustentável, que é materiais sustentáveis, né? Então a gente pensar numa edificação com material sustentável, pensar uma edificação com ela sendo sustentável do ponto de vista energético, né? E pensar a edificação sustentável do ponto de vista do saneamento. Aí muitas pessoas falam assim, do ponto de vista da água, né? O elemento água, né? Mas eu não digo só o elemento água, é o saneamento, porque a edificação ela relaciona com os 4 componentes do saneamento. E também a gente pode ir desmembrando essa edificação sustentável aí, com, né, um 4º pilar, que seria, né, a relação dela com o entorno, né? Então, o saneamento ele compõe um pilar importante para tornar uma cidade sustentável do ponto de vista da edificação, e é isso que a gente vai trazer aqui, tá? É essa estratégia. Dando uma ligeira passada aqui na questão, né, dessa importância do saneamento, da relação dele com as cidades, né, vale a pena a gente, né, viajar um pouquinho na história aqui, lembrar que de alguns momentos históricos a respeito do saneamento, né, vendo aí que ele é um elemento essencial na história da humanidade, onde as ações de saneamento sempre fizeram parte do processo civilizatório, né, são benéficas à sociedade de uma forma geral. Então, as cidades sempre foram remodelando, e inclusive tem uma relação forte, né, com guerras, com pandemias, e isso também trouxe alterações aí na cidade do ponto de vista do saneamento, né? E aí a gente vê lá desde as primeiras civilizações aí, civilizações babilônicas, né, lá na Mesopotâmia, né, onde a gente teve o início ali da história, né, das grandes civilizações, ou das primeiras, né, civilizações ali, as primeiras cidades, né, aí, né, muitos antropólogos colocam, né, e arqueólogos também colocam do ponto de vista do mundo oriental, né, e aí tem também uma outra abordagem do mundo, né, ocidental também, cidades que quase que na mesma época que também se originaram, né, essas primeiras civilizações, mas aí a gente observa aí, né, na Mesopotâmia, principalmente, né, no Egito, né, já na Grécia, aqui embaixo, aqui na ilha de Creta, né, civilizações antigas, de mais de 3.750 anos, até 1.700 anos antes de Cristo, já com componentes, né, para drenagem de esgoto, né, coleta de esgoto, que a gente está vendo aqui, onde, né, aquela civilização ali, aquela sociedade já entendia como necessário, dentro do componente urbanístico, né, ter, né, essa forma de separar aí. Aí a gente vê aqui também um outro elemento também que eu acho muito legal, e a gente observa toda vez que eu vou numa cidade, né, que tem esse elemento, eu gosto de observar o entorno, que são as fontes d'água, né? Então, muitos colocam aí que Jericó é a cidade mais antiga ainda, a cidade, né, antiga, que ainda, né, ela né, que ela está em uso, né, vamos dizer assim, agora a palavra me fugiu, mas é a cidade mais antiga do mundo, do ponto de vista de estar ainda, né, em funcionamento, né. Então, lá nós temos essa fonte de água aí, que é fonte, a gente passa até em alguns momentos bíblicos, né, fala da fonte de Eliseu e tal. Então, o componente e a fonte de água dentro do elemento urbanístico, né, então a gente vai em cidades históricas, aquelas que são tombadas, por exemplo, Ouro Preto, São Luís, Diamantina, esse conjunto arquitetônico tombado, é muito legal se observar no entorno da fonte, né, que ela não é um espaço só onde tem um cano, né, tem todo um conjunto arquitetônico para receber as pessoas ali, né, então ela faz parte, né, desse componente urbanístico,
que vai além da função de oferecer a água, né? Ela tem outras funções ali de congregar as pessoas, de ser um ambiente mesmo, né? Dentro da cidade, e muitas têm toda uma beleza por trás, né? Um outro destaque que eu trago aí são as cidades romanas, né? Onde deixa claro, por exemplo, elementos como termas, que são os locais de banho público, né? Os banheiros públicos, né? E aí, assim, esses historiadores antigos aqui, igual esse historiador aqui dessa citação aqui, ó, o Dionísio, ele fala que a grandeza do Império Romano, isso, olha só quando o cara colocou isso, hein? Primeira obra sobre o Império Romano, que foi apresentada entre o ano 30 a 8 antes de Cristo, hein? É um historiador grego do século I, antes de Cristo, né? Ali no último século antes de Cristo, né? Século I. Ele então coloca que a grandeza do Império Romano se manifesta, acima de tudo, em três coisas: os aquedutos, as estradas pavimentadas e a construção do esgoto. Imagina o cara falando isso lá antes de Cristo, que o esgoto, né, o esgotamento sanitário e o abastecimento de água através dos aquedutos era o que tornava as cidades romanas tão grandiosas e tão importantes. As estradas, todo mundo conhece, né, uma expressão muito famosa, né, que todos os caminhos levam a Roma, né, realmente, né, mas a questão, né, que mudou muito o panorama, né, dessa condição de viver é a água e o esgoto dentro desse ambiente bem urbanizado, como a gente vê, como a gente observa, né, nessas maquetes e nessas ilustrações dessas cidades romanas antigas, né, que acabaram se tornando, inclusive, nas principais cidades da Europa, né. Vendo aqui algumas imagens aqui desses elementos, né, das cidades romanas, por exemplo, os aquedutos, e eram obras que estão até hoje aí, mesmo que sejam, né, de obras, que sejam estruturas, né, que sejam somente contempladas e tal, né, obras de arte, né, mas algumas servem ainda para, né, passar uma tubulação mais recente, algumas, claro, são tombadas, protegidas e tal, né, mas tem todo um impacto aí, né, e mostra toda essa importância que era para as cidades, né? São obras gigantescas, né? Um aqueduto, olha só, olha, esses aquedutos são obras de arte, eles aproveitavam para, né? Esse, se não me engano, é o maior aqueduto que tem, que era o que levava água para Roma, né? Que tem, olha a capacidade dele de transporte, 190 mil metros cúbicos por dia, né? De extensão de chegar a 70 quilômetros em canais, sendo que 60 era subterrâneo, né? E 10 aéreo, mas 10 quilômetros aéreo nessa condição, né? Então, se investia muito nessa questão do saneamento, né? Aí aqui mostra imagens de etapas, né? Que uma civilização foi aproveitando a outra, imagens aqui das termas ou os banhos públicos. Então, essa condição de saneamento sempre fez parte aí, né, da sociedade, das nossas cidades, estão presente dentro desses ambientes urbanos, né? Eu gosto muito desse registro histórico, porque, além de tudo, são obras, assim, fantásticas, né, de beleza arquitetônica. Um outro elemento também muito importante são os banheiros públicos, né, que depois, né, levou até tem vários dados que são apresentados, né, mas imagina, a cloaca máxima, né, que era esse sistema de esgotamento sanitário em Roma, ele foi iniciado a construção dele 600 antes de Cristo. Então, e eram obras que tinham, né, um investimento muito grande, né, um desprendimento muito grande de recursos, de mão de obra. Então, naquelas condições onde a gente não tinha, né, esse maquinário, toda essa forma de construir que a gente tem hoje. Então, você vê a importância que esses povos antigos davam, ainda mais quando vê locais como esses aqui na Turquia, né, que traz aí cisternas, né, de abastecimento de água das cidades antigas lá, né, na Turquia do século VII antes de Cristo, né.
Então, assim, são esses registros que traz para a gente reforça, né, dentro desse ambiente das cidades, que o saneamento sempre fez parte, e ele muitas vezes, nessa infraestrutura, ela era vista também como uma forma de arte, né, além da sua função primária ali, que era oferecer água, retirar, né, os esgotos, as águas e tudo mais. Mas vamos, então, conceituar um pouquinho aqui para esse momento que a gente vive atualmente do saneamento, né? O conceito, né? Então, a OMS traz para a gente um conceito de saneamento. Ele é importante, mas eu fico, às vezes, um pouco assim, não fica tão claro, né, assim, para a gente. Então, mas é um conceito importante a gente observar, que, olha só, ele fala que o saneamento ambiental é o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exerce ou pode exercer efeitos nocivos sobre o seu bem-estar físico, mental ou social. Então, não fica muito claro, né, de fato, né, porque fatores do meio físico, né, então, são além, pode ser coisas além da água, do esgoto, do resíduo, né, que exerce e pode exercer efeitos nocivos sobre o seu bem-estar físico, né? Então, esses elementos do saneamento, eles, né, fazem efeito com a gente na questão física, naturalmente pela nossa, né, condição de saúde, nossa biologia, né? E então fica claro, né? Ingerir uma água contaminada, né? Isso vai causar, né, um efeito físico na gente, né? Mental, né, viver, inclusive, né, aí já relaciona com a questão social, né, viver no meio onde ele é degradado do ponto de vista do saneamento, ou com uma urbanização ruim, né, um local onde não é urbanizado, mal urbanizado, ele causa impacto social, levando até, né, na questão mental. Eu gosto também desse conceito aqui, eu acho que esse conceito fica mais claro para a nossa realidade, que o saneamento é um conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio, então eu já trouxe uma questão aqui, né, que está mais claro, do meio ambiente, com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. Então, já envolve, para mim, alguns vetores que nós vamos ver de indução do saneamento que vão além da saúde. Então, a gente pensa sempre no primeiro momento que todos os elementos do saneamento, né, talvez quando a gente conhece um pouquinho melhor, não fala da drenagem, né, mas da água potável fica claro, né, que uma água sem contaminação, sem, né, micro-organismos, sem nenhum tipo de poluição, é importante para manter a saúde, né? Também uma forma retirar ali todos os vetores de doença que pode estar na água residuária e no resíduo sólido, então fica claro, né? Sempre para a gente essa relação direta com a saúde. E muitas vezes não fica, a gente passa despercebido, a relação forte do saneamento também com a questão ambiental, né? Então, a gente, tratando o esgoto, a gente impacta menos o rio, né? Polui menos, da mesma forma o lixo, cuidando do lixo, impacta. Então, falar em saneamento, né, trazer saneamento, avançar nas condições de saneamento naquela cidade, também é melhorar a qualidade ambiental do meio, né, que a gente polui menos, que a gente utiliza menos o recurso natural, por exemplo, né, abastece a água a torto e direito, sem nenhum controle, todo mundo usa a quantidade que quiser de água. Ora, os mananciais nossos, eles não são infinitos, não, e a gente está vendo cada vez mais isso, né? Então, é um impacto também ambiental, a forma que a gente usa essa água, esse consumo, né, exagerado de água, sem controle nenhum, né, quase que irracional, né? Eu não gosto de usar essa palavra uso irracional, eu prefiro usar, né, a palavra uso consciente da água, sabe? Racional, nós somos seres, né, racionais, a gente às vezes não está usando de forma consciente, ter essa consciência, né, do impacto que a gente causa ali.
Mas traz também nessa definição aqui dois outros elementos que eu acho também bastante interessantes, do ponto de vista aqui, ó, social, né? Fala da qualidade de vida, e qualidade de vida vai além da saúde, né? A gente pode entender também qualidade de vida a educação, podemos também entender a qualidade de vida do ponto de vista do trabalho, emprego e renda, e aí a gente já põe tanto a educação como o trabalho nessa questão aqui da produtividade do indivíduo. Então, o menino não vai à aula porque está com diarreia, o empregado ficou, o trabalhador ficou afastado porque ele se contaminou, ele pegou uma dengue. Então, isso tudo causa impacto também na produtividade, né? Seja ela no ambiente, por exemplo, da educação, seja ela no ambiente do trabalho também, né? E aí isso remete naturalmente na questão econômica, né? Então, o saneamento, ele impacta a atividade econômica, não somente em promover indivíduos mais saudáveis e um meio ambiente também, né, com a qualidade melhor, mas também todos os recursos que são geridos direta e indiretamente do saneamento. São muitos empregos, a gente tem aí uma cadeia importante da infraestrutura urbana, que é o saneamento, que vai desde as obras até quem opera o saneamento. Então, são muitos empregos, diretamente de quem está construindo, de quem está operando, assim como também de quem está produzindo tubo, produzindo material de construção, né? Produzindo tecnologia para ser utilizada na obra, para ser utilizada na operação do serviço. Então, isso só estão diretamente. E aqueles que estão ali indiretamente recebendo o impacto, que é, por exemplo, né, vai fazer uma obra de saneamento, então contrata ali naquela região as pessoas, e aí aquelas pessoas que trabalham na obra precisam de alimento, então vai buscar esse alimento aonde? É no entorno, né, vai precisar de moradia, vai ter que alugar um lugar, então tem esse impacto indireto também na economia, né, e ele é muito relevante para a nossa realidade, né? Então, é bem complexo, envolve ações de naturezas distintas, né? O saneamento, como eu falei aqui. Então, só reforçando, né? Eu acho que é bem legal a gente reforçar isso para lembrar que o saneamento vai além da promoção da saúde, tem outros vetores também de indução, né? Que é a promoção social, né? Então, como eu tinha falado aqui, tanto para a educação, melhorar as condições para a educação, melhorar as condições de geração de trabalho e emprego também, de renda, isso também entra na questão econômica, mas o trabalho é um indicador do desenvolvimento social, né? Então, inclusive passa pela questão da coleta seletiva, da inserção de catadores, né? Mas a promoção social, ela passa também na inclusão de pessoas que estão fora dos serviços básicos da cidade. E aí, uma coisa que vocês vão colocar debaixo do braço aí como urbanista é o Estatuto da Cidade, que é a regra maior que a gente tem para as nossas cidades brasileiras, né? E o Estatuto da Cidade fala ali no direito, ele traz, né, nessa abordagem que essa lei, né, a lei do Estatuto da Cidade traz para nós, mas que vem remeter todo ali o que traz, inclusive na Constituição Federal, e por trás disso foi gerado da reforma urbanística, né, de como pensar as cidades e tal, né, traz para a gente aí, como um elemento essencial, aquela regra ali, né, do Estatuto da Cidade, o direito à cidade, né, de todos ter o direito à cidade, mas também lembrando, né, o direito à cidade e o direito de também participar da cidade, né? Então, todo mundo tem que ter o direito ao acesso aos serviços, mas também todo mundo tem que ter, aí passa até pelo dever, né? O dever de atender às normas da cidade, né? Então, o direito da cidade, né, de ser respeitada, né? Então, mas o saneamento, ele promove isso, essa inclusão, cidadania, né?
essa inclusão, por exemplo, quando a gente fala em áreas não urbanizadas, em áreas periféricas, onde faltam desses serviços. Então, quando a gente leva esses serviços para esses locais, né, junto com o processo da urbanização, leva lá o serviço de esgotamento sanitário, né, a rua não é urbanizada, foi abrir na rua sem ter um planejamento e tal, foi, né, as pessoas foram edificando e tal, e a rua não era urbanizada. E depois se urbaniza, leva a rede de esgoto, né? Então, isso é uma promoção social, né? O desenvolvimento econômico, como eu falei, né? Não somente do emprego direto, da cadeia, né, produtiva e da operação do saneamento, mas também formas aí de geração de renda e tudo mais, né? E a proteção do meio ambiente, que é a gente usar de forma eficiente e ambientalmente correta os recursos naturais, mas no momento, talvez o que é mais importante no Brasil, né, devido às condições que a gente tem de saneamento, é evitar ou despoluir, né? Evitar a poluição, tratando o lixo, o esgoto, e despoluir, que é a gente... Então, o primeiro passo para despoluir um rio, um lago, um mangue, né, uma região, um corpo hídrico que está impactado, ou mesmo o solo, o primeiro passo para despoluir é verificar, olha, qual que é a fonte poluidora. Se a fonte poluidora é a cidade, é bem provável que o saneamento seja a principal fonte. Hoje, os rios que banham as principais cidades no Brasil, todos eles estão em qualidade péssima, porque a maior parte recebe essa poluição da cidade, que vem principalmente da falta do esgotamento sanitário adequado, tratamento de esgoto, né? E também da poluição difusa, que vem a questão do lixo, né? Mas também a questão da água pluvial que vem lavando a cidade, né? E então, quando vem uma chuva, né, todas aquelas atividades que a gente desenvolve na cidade vão ficando ali na superfície, seja da rua, seja na superfície das coberturas, dos telhados e tal, né? Pode ser da fábrica, pode ser da chaminé lá de qualquer atividade, né? Do carro, do ônibus, né? De todas essas fontes aí de emissão de CO e tal, e muitos têm os particulados e vão sedimentando, né? Essa poeira vai sedimentando, e aí quando vem a água da chuva, lava isso tudo e vai para onde? Vai para o corpo hídrico. Então, a drenagem pluvial é um outro foco muito importante aqui do curso. Vocês vão ver uma questão bem legal, que vai além da convencional que a gente trabalha com a drenagem. A gente trabalha com a drenagem muito do ponto de vista quantitativo, mas vocês vão ver a drenagem do ponto de vista qualitativo também. A água pluvial que lava as cidades, elas também impactam os corpos hídricos, impactam o solo, justamente por ter, né, carrear toda essa lavar, né, toda essa sujeira que está na superfície das cidades. Então, não é comum ainda, mas em alguns países mais avançados, onde tem essa condição urbanística mais avançada do que nós, né, principalmente aí o Canadá, os Estados Unidos, e alguns países da Europa, já tem regulamentação que exige o tratamento da água pluvial ou da poluição difusa que vem dessa água pluvial. Então, não é só pensar na quantidade da água pluvial, que é um problema que a gente só vê aqui no Brasil, né? Porque aqui a gente está tão atrasado que a gente está só na questão da quantidade, do impacto dessa água pluvial em relação à quantidade, porque a gente impermeabilizou tantas cidades, haja tubulação, haja volume para conduzir todo esse volume de água, né? Não tem nem espaço para lançar isso mais. Então, a gente só lembra da quantidade, porque na hora que gera as enchentes, as inundações, a gente esquece desse impacto qualitativo também que traz para o meio ambiente.
Gente, olha, a principal legislação que a gente tem, né, que é o marco regulatório, né, o marco institucional do saneamento, é essa Lei Federal 11.445, que recentemente ela foi alterada pela Lei 14.026, e aí ela traz para a gente, né, o que seria aquela tradução, né, que a gente vem falando de saneamento ali, com aqueles vetores, com aqueles propósitos, né, e para aquilo tudo ser atendido, quais são os componentes necessários, né? Então, a gente tem os serviços, a infraestrutura, as instalações operacionais, né? Dos 4 componentes, ou dos 4 pilares do saneamento, né? Que é o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos. E aquele que a gente, né, que muitos colocam aí como o patinho feio do saneamento, né, que é a drenagem, né, e manejo das águas pluviais. Então, isso é muito importante, vocês, né, estarem sempre atentos, né, quais são os 4 componentes, né, do saneamento, o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, tá bom? A gente usa um conceito em alguns países, né, quando vocês verem aí já traduzido, né, o saneamento, né, então eles falam lá da água potável e saneamento. Quando vocês verem assim esse conceito quando vem de fora, tá? Essa expressão quando vem de fora, de outros países, água e saneamento, não fique confuso não, porque lá eles utilizam o termo saneamento para remeter à questão do esgotamento sanitário. O Brasil é que traz um conceito de saneamento envolvendo esses 4 componentes. Em alguns lugares, inclusive lá fora, quando eles falam em saneamento, muitas vezes considera água e esgoto só, né? E muitas vezes dessa forma que eu tinha falado antes, água e saneamento, que significa esse saneamento, então, esgotamento sanitário, né? E não inclui a questão dos resíduos sólidos, de maneira alguma, e nem da drenagem pluvial. Como eu falei, algumas têm até normativas específicas para tratar da drenagem pluvial, inclusive em termos de qualidade, de tratar ela devido ao aspecto qualitativo da poluição que está nela. Esses elementos, né, constituintes aí, né, de cada um dos 4 componentes, é importante a gente destacar, né? Na engenharia urbana, vocês vão trabalhar muito com esse elemento aqui, que é a infraestrutura, né? Que são as obras de micro e macro drenagem, as tubulações, né? De microdrenagem. Aqui no curso vocês vão ver aí disciplina específica para projetar redes de drenagem, né? Assim como também para estruturas maiores, como canais de drenagem, né? Até mesmo estruturas para contenção de águas de chuva, como reservatório de água de chuva, né? Bacia de detenção, então, e até em técnicas compensatórias. Algumas técnicas compensatórias que a gente, né, tem consolidada para usar no ambiente urbano, a gente fez não diria uma interpretação, mas a gente fez uma adaptação delas para utilizar no ambiente do lote, no ambiente das edificações. Então, nós vamos usar alguns conceitos aqui sobre isso, mas dentro do lote. Outras obras também, né, como esgotamento sanitário, todas essas redes aí, toda essa infraestrutura, né, de rede, principalmente, né, está nessa parte de infraestrutura. As instalações operacionais são aquelas relacionadas àquele elemento que vai, então, trazer para a gente o serviço, né, o produto do serviço em si. Então, por exemplo, a estação de tratamento de água, que é lá que gera, então, o serviço, né, o produto do serviço, que é a água potável, né, as estações de tratamento de esgoto, né, as estações elevatórias. Então, são as instalações operacionais para nós. O aterro sanitário, né? E os serviços públicos. Então, quais são os serviços que são ofertados aí, né, pelo conjunto dessa infraestrutura e das instalações operacionais? No caso lá do abastecimento de água, né, então a água potável, a oferta de água potável. No caso do resíduo sólido aqui,
a coleta de resíduos e a disposição final do resíduo, isso é um outro tipo, é um outro serviço, né? Não são todos os municípios que têm, inclusive todos eles, né? E isso tudo está abarcado nas políticas públicas, que envolve ali as diretrizes maiores, como, por exemplo, aquela lei, né, que a gente tem federal sobre o saneamento, assim como os outros conjuntos de leis estaduais, municipais, as normativas do município. Então, por exemplo, pode ser uma normativa da secretaria, tem lá um caderno, igual a SUDECAP tem um caderno de encargos para quem vai projetar lá rede de drenagem, rede de esgoto, né? Então, na cidade, então tem que seguir aquela normativa ali da prefeitura, da secretaria, né? E aí, ainda assim, tem os planos, os programas que a prefeitura faz, então, para poder promover esses serviços, né, dentro da cidade. Essa ilustração aqui só faz, então, essa relação, né, dos nossos componentes com os constituintes de cada um deles, né? Muitos aqui eu já fui falando e tal, né? E a relação com o serviço que cada um, então, oferece. Então, a gente precisa de infraestrutura, né, de instalação operacional para gerar um serviço. Isso tudo está coordenado pelas políticas públicas. E aí a gente, então, materializando um pouco cada um desses 4 pilares, né, nessa infraestrutura e nas instalações, a gente tem aqui uma ilustração desse sistema, né, de abastecimento de água, que começa lá no manancial, com a captação, aí tem as tubulações que vai trazer essa água para a estação de tratamento de esgoto, que é a adutora, aí depois tem uma outra tubulação que leva essa água tratada da estação de tratamento lá para os reservatórios, que vão servir ali, né, de acumular água, de gerar também carga hidráulica, e depois a gente leva para a redistribuição. Então, essa parte da infraestrutura toda vocês vão ver naquelas outras disciplinas que eu falei. Projetar esses elementos, né? Então, nós vamos projetar isso aqui, né? E até mesmo avaliar, né? Ver algumas questões aqui de avaliar a condição que isso está sendo operado, né? Então, o outro viés que vai além do projeto. Mas é importante a gente, nesse momento aqui da disciplina, compreender. Esses são sistemas convencionais, né? A gente vai pensar, então, formas alternativas de abastecer aquelas edificações lá da cidade, além dessa convencional. E essa alternativa, ela não vem para suprir ou entrar no local, retirar essa forma, não, que a gente está vendo aqui, a forma, né, coletiva, que é, por exemplo, o sistema de distribuição de água, sistema de abastecimento de água potável da cidade. Não, ela vem para complementar, para melhorar, né, para tornar mais sustentável, até mesmo do ponto de vista estratégico, é muito melhor para a gente manter o serviço, se todo mundo, porque se tem um problema aqui nessa estação de tratamento de água, nesse sistema de abastecimento de água, se tem um problema nele, todo mundo da cidade fica sem água, se a cidade não tem outras formas, outras fontes de abastecimento de água, né? E aí isso é até uma questão estratégica, isso entra na dimensão social, que é a gente sempre atender aí as necessidades básicas das pessoas. Então, quanto mais alternativa a gente tem, melhor. Uma outra ilustração aqui do sistema típico, né, de esgotamento sanitário, aí o caminho é inverso, né? Enquanto lá no abastecimento de água o caminho vinha do manancial, que poderia ser um rio para a cidade, aqui a primeira observação é ver isso. Então, a gente tem, né, a rede de esgoto, iniciando o sistema de esgotamento sanitário, coletando, então, das edificações, de onde a gente gera o esgoto na cidade, né? A gente não gera o esgoto no rio, né? Aquele esgoto que cai lá no rio direto da cidade é o esgoto que vem da água pluvial, né? Mas a gente gera o esgoto não é nas ruas, é nas edificações, é com o uso da água residuária, é o uso da água potável, melhor dizendo, né? Ou de outras águas ali para o consumo humano, né, para as atividades que a gente tem na cidade,
Aí se tornou, então, ali das atividades humanas, se tornou nessa água residuária, né? A gente começa a rede coletora de esgoto, né? Ligada aí nessas edificações, e aí, nesse sistema, vocês vão ver tubulações maiores, né? Galerias, lembrando que o sistema, ele é o sistema de esgotamento sanitário, né? Que a gente trabalha no Brasil, inclusive, de forma normatizada, ele tem que ser separado, é o sistema separador. Vocês vão também trabalhar bem isso lá nas disciplinas de projeto de redes. A gente, então, não vai trabalhar junto essa água pluvial com a água de esgoto, não. Então, vamos ter uma rede de água pluvial e ter uma rede separada de esgoto sanitário. Então, o sistema nosso não é unitário, né? Ele é separador absoluto. Então, tem lá, né, os interceptores, né, que são tubulações, então, que vai interceptar esse esgoto da rede, cair direto no rio, ó, tá vendo? Então, por isso que tem essa denominação de interceptar, né, um interceptor, né, até levar a estação de tratamento de esgoto, de lá sendo tratado, que é um outro serviço. Então, o esgotamento sanitário, observe que tem dois serviços, né? Nós temos o serviço de coleta de esgoto, né? É um serviço, e o serviço de tratamento de esgoto. Né? E aí, então, ele pode ser disposto aí no corpo hídrico, né? Não vou detalhar esses dados aqui, né? A Tamara também vai apresentar isso para vocês um pouco, né? Mas com os dados de abastecimento de água, da realidade hoje do país, né? Os dados aqui do ano 2016, do Sistema Nacional de Informação e Saneamento, os municípios prestam informação para o Ministério hoje, que é o Desenvolvimento Regional, né? Dado 2016, não está tão assim, desatualizado, né? A gente mudou casas decimais desses números, tá? Então, está bem dentro da situação atual hoje. Em relação ao abastecimento de água, eu queria chamar a atenção para esses dois dados aqui, olha, que é o consumo médio per capita que a gente tem no Brasil hoje. Mas falar em Brasil, média, Brasil é muito complicado, porque a gente tem uma diversidade de tudo, né? O país é muito grande, então diversidade de clima, diversidade de urbanização, social, tudo, né? Então, é mais interessante a gente observar essas variações, né, que a gente tem. Então, tem um consumo médio do Nordeste em torno de 112 litros por habitante do dia, passando para o Sudeste aí, médio de 179 litros por habitante dia, né? Esse é o consumo médio que a gente tem, né, por dia, né, por habitante. Um outro dado também que a gente tem, olha, são perdas na distribuição. Esse é um dado muito problemático do sistema de abastecimento de água, que é 38%, gira em torno de 38% da média brasileira. Mas tem lugares, toda vez que a rede é muito comprida, a tendência é ter uma maior perda de água, porque a tubulação, ela fica, ela não é aérea, né? Pouquíssimos trechos dela é aérea, que daria para a gente monitorar melhor, né? E então, como ela é toda subterrânea, a maior parte dela, né? Então, assim, ocorrem muitos vazamentos, pequenos vazamentos, que às vezes nem está sendo observado ainda. Quando vai ser observado, já virou uma cratera enorme, né? E aí o problema já se tornou muito grande e tal. E a falta de manutenção também, né? De ter técnicas para a gente, então, verificar sempre, né? A pressão da tubulação, então vocês vão ver isso. A gente é muito carente no Brasil, então você pensar que daquela água que você retira do manancial lá, em torno de 40% dela, né? A gente perde no sistema de distribuição, né? Lembrando que essa perda aqui também está incluída as ligações irregulares, tá? Mas essas ligações irregulares, perto do que a perda física, ela é bem menor. Então, a maior parcela desses 38% é a perda física mesmo, que são esses vazamentos. Outro dado aqui do esgotamento sanitário também interessante a gente observar, ó, que é a coleta de esgoto, ó, né? Então, em torno de 60% do que é gerado, né? E o tratamento do que desses em torno de 60%, né? É tratado em torno de 45%, né?
Então, aqui, ó, 75% do que é coletado, né? Então, é impressionante. Então, desses aqui, ó, 60%, em torno de 75% dele a gente trata. Então, 25% do que a gente coleta e já manda direto para o rio, né? Manda direto para o manancial, pode ser o rio, pode ser um lago, pode ser o mar, pode ser, né, vários lugares aí onde está lançando sem tratamento, o solo, né? Um dado que interessante desses dois componentes do saneamento, que é a geração de emprego, né? Em torno de quase 1 milhão, esse dado já está mais evoluído, né? Isso é só empregos diretos, indiretos e efeito de renda, tá? Então, assim, agora aproximadamente aqui, ó, 220 mil empregos, ó, nas atividades diretas de prestação do serviço e 610 mil gerados pelos investimentos, né? Então, é um impacto muito grande na nossa economia, né? Agora, vendo um outro sistema, que olha, alguns elementos do outro sistema nosso, que é o de drenagem, né, manejo pluvial, né? Lembrando que o sistema de drenagem de manejo de águas pluviais começa ali na sarjeta, né? Sarjeta é o primeiro elemento constituinte, né? Aí depois a sarjeta não vai ter mais capacidade de conduzir a água ali, então a gente gera o primeiro componente, que é a boca de lobo, depois a boca de lobo a gente já tem os ramais de ligação para levar lá na rede pluvial, né? E aí vai seguindo, na medida que a gente vai aumentando o volume de água, também esses condutos, chegar às galerias, até levar para o sistema, né, os mananciais que acabam recebendo. Vale a pena destacar que os corpos hídricos naturais dentro do ambiente urbano, eles não fazem parte aí do sistema de drenagem pluvial. Então, os rios que passam dentro da área urbana, eles não são parte do sistema de drenagem pluvial, por mais que recebam aí, né, essa drenagem pluvial, mas eles não são elementos constituintes, né? Olha que interessante esses dados aqui da primeira pesquisa que foi feita com os municípios sobre esse componente de saneamento, né? Então, de 31% lá em 2015, informou que aqueles municípios que participaram, né? Participaram 2.541 municípios dessa pesquisa. Então, de 31% dos municípios, né, informaram aí que operam sistemas unitários, que é aquilo, olha, trabalha água pluvial com esgoto junto. Então, a gente não faz isso no Brasil, porque se a gente leva junto da água pluvial o esgoto, a gente sabe que aqui a gente não trata a água pluvial. Então, nós vamos lançar nos corpos receptores o esgoto junto com a água pluvial. E se a gente leva na tubulação de esgoto a água pluvial, quando a gente tem as estações de tratamento de esgoto, o volume aumenta muito no período de chuva e essas estações têm um grande problema lá. Então, a gente acaba não conseguindo tratar o esgoto direito lá e acaba que o esgoto passa direto, porque o volume aumenta muito. Isso fora os impactos que causa na rede de esgoto, né? Toda vez que está chovendo, a rede de esgoto transborda, isso é sinal que está entrando água pluvial nela, não deveria, né? E os municípios informaram que 31% informou que usa esse sistema unitário de drenagem pluvial e esgotamento sanitário junto, né? Alguns outros dados aqui interessantes de taxa de cobertura de vias, com pavimentação e meio-fio, que é o elemento básico para iniciar, né, um sistema de drenagem na área urbana, números bem baixos, né, em torno de 30%, 3,2% dos municípios têm sistema de alerta de água pluvial, né, então nos alerta, né, de sistemas nos corpos receptores, né, aqueles rios que passam dentro da área urbana, né, só 13%, então 4% da parcela de municípios estão em situação de risco de inundação. Esse dado aqui é um dado muito, muito grave, né? Então, em torno de 4%, estão afirmando que estão, mas a gente sabe que esse número pode ser muito maior, né? Tende a ser muito maior, né? Até mesmo pela falta de levantamento das prefeituras. Um outro dado também muito importante, que vocês vão trabalhar diretamente na resolução deles, é esse aqui, ó. 20% dos municípios declaram possuir plano diretor de drenagem
e manejo das águas pluviais. Só 20%. Todo município deveria ter esse plano. Ele pode estar junto do plano de saneamento, mas o ideal para aqueles municípios que têm, né, são banhados aí por grandes rios, que tem problema com inundação, muita área de deslizamento, precisa de ter um plano diretor de drenagem específico. Ele não pode estar dentro do plano de saneamento. Então, é um instrumento, né, de planejamento, de gestão, que vocês vão desenvolver ao longo do curso também, né? Então, toda a orientação do planejamento, né, do município em relação à drenagem pluvial, só 20% que informou que tem, 60 e quase 7% não tem nenhum tipo de mapeamento de área de risco, tá vendo? Olha, outra gravidade, né? Um outro elemento importante aqui é esse, 53,24, o valor aqui, olha, de R$ 53,24 por unidade edificada existente na área urbana ao mês, que é uma taxa média praticada na cobrança pelos serviços aí, de drenagem e manejo das águas pluviais. Então, por mês, né, naqueles municípios que tem, né, vocês vão ver que são pouquíssimos municípios que têm essas taxas aqui, né. O valor aqui, olha, de investimento per capita no sistema por ano, é em torno de R$ 42,00 por habitante por ano. Então, esse seria o investimento que a gente tem aí por pessoa, né, por ano, é muito baixo, né, de R$ 42,00, tá? E despesa com o serviço, que é a manutenção deles, né, que é um valor médio aí de R$ 32,00 por habitante por ano. Então, esse é um valor muito baixo, que dificulta muito a operação desse serviço. Mas outros dados aqui, não vamos detalhar ele agora. Uma outra representação aqui, né, dessas redes. E aí, para a gente encerrar aqui hoje, vou então destacar com vocês aqui o último componente, né? Aqueles três a gente considera como parte dessas águas urbanas, né? A água de abastecimento, a água residuária e a água pluvial, né, para ser drenada. E aí, para complementar, então, né, o saneamento, né, visto dentro dessa realidade brasileira, né, dentro dessa orientação brasileira, né, então temos ainda o resíduo sólido. E aí, ele se constitui aí desde a limpeza de logradouros, como a gente está vendo aqui, não é só a retirada física do lixo ali com a coleta, né, mas tem a limpeza com água, a desinfecção, né, isso faz parte, né, desse serviço, né, até a disposição ambientalmente, né, correta, né, que seria a gente usar aí, além do aterro sanitário, né, a gente usar, por exemplo, a compostagem para tratamento, usar aí, outras formas para a gente reduzir, né, esse resíduo ser disposto aí simplesmente de forma legalmente adequada, vamos dizer assim, né, que é o aterro controlado e tudo mais, né. Mas então são esses serviços, a coleta seletiva, né, a reutilização do resíduo, a reciclagem, então passa por todo o acondicionamento, né, também outro, nós estamos vendo aqui umas figuras aqui de acondicionamento de resíduo, né, são, por exemplo, as gaiolas para ser, né, os locais de entrega voluntária, né, para poder acondicionar também os rejeitos, né, dentro da área urbana e tudo. A gente tem outros dados também, um panoramazinho sobre, né, a condição do resíduo no Brasil, né, um dado de 2017, ó. Então, em termos aqui da nossa, né, de iniciativas, ele traz aqui para a gente um dado sobre iniciativa da coleta seletiva no Brasil, ó. Então, em cada região, né, cada barra dessa representa uma região brasileira, essa aqui é a média brasileira, né, então, a gente vê que a maior parte das cidades tem alguma iniciativa, né, principalmente na região sudeste, sul do Brasil, né, mas essa iniciativa não significa que o município
todo é contemplado, né? Então, quando a gente vê uma média brasileira, assim, né, só 30% dos municípios não tem iniciativa. Não significa que 70% que tem iniciativa está atendendo bem, até mesmo quando a gente vê dados, assim, de quanto que do resíduo todo ele passa por uma coleta seletiva. Então, a gente, nas melhores cidades, não passa de 8% do resíduo, não chega a 10% do resíduo total, né? Mas vamos ver aqui nesses outros gráficos aqui, ó, que traz para a gente aqui da disposição final, ó, de resíduo do Brasil, ó, por tipo de destinação. Então, basicamente, a gente tem esses 3 tipos, né, o legalmente, né, e ambientalmente correto aqui, o legalmente correto, né, que é o aterro sanitário, né? Então, aqui traz um dado 2015-16, né? Então, a gente evoluiu um pouquinho isso aqui, mas não está tão distante assim, mas colocamos aí que em torno de 60% dos municípios têm aterro sanitário, que seria a coisa básica. O básico é ter o aterro. Mas lembrando, ter aterro, a gente está disponibilizando tudo debaixo da terra, a matéria orgânica que a gente poderia fazer a compostagem, está disponibilizando debaixo da terra ali, está disponível debaixo da terra o reciclável que poderia ir para a cadeia de alumínio, de plástico, de papel, né? Reusar isso novamente. A gente está simplesmente jogando para debaixo da terra, né? O aterro controlado, né, em torno de 24%, né, dos municípios possuem aterro controlado, e lixão em torno aí de 18%, mas eu diria que esses dois aqui, muitas vezes, é difícil distinguir um do outro, né? Porque, assim, tecnicamente, a gente fala que o aterro controlado se diferencia do lixão, porque o lixo todo dia, ele é aterrado. Então, a gente vira uma caçamba de terra ali, passa a máquina por cima e compacta aqui, mas não acontece isso. A gente sabe que não acontece isso nos aterros controlados. Muito difícil você ter um aterro controlado, que todo caminhão de lixo que chega, você vai lá e aterra ele, não simplesmente lança lá céu aberto, como são nos lixões, né? Deixa eu ver mais algumas coisas aqui. E temos esse outro gráfico aqui, que é o estado de Minas Gerais. Também vale a pena depois vocês darem uma conferida, né, mais específica aqui, próximo da nossa realidade, né? Então, aqui, olha, esse gráfico aqui desses dados traz aqui o número de municípios, né, e o percentual da população urbana, cada um dos gráficos, né? Nós temos no estado de Minas, são 800, se eu não me engano, 870 municípios, né? Depois vocês conferem, por favor. Mas eu acho que são 870 ou 850 municípios. Então, olha só, o número de municípios por solução de destinação de resíduo: regularizados, não regularizados e lixão. Então, a gente tem ali formando, né, pela FEAM, né, esse dado aqui de 2018, que 391 são regularizados, menos da metade, né? Pouco, talvez a metade dos municípios, né, são regularizados, né? Aí, quando a gente vê em termos de população urbana, fica um pouco mais da metade, né, que a gente vê ali o outro gráfico do lado, ó, 61%, né, da população urbana está localizada em município onde tem, né, um resíduo, né, disposto em local regularizado. Mas mesmo assim, regularizado, como eu falei no caso do aterro sanitário, não significa que ele é ambientalmente mais correto, mais sustentável, né? Esse é um pouco da nossa realidade. E nesse outra parte do gráfico aqui, né, dessas informações, traz, né, os tipos de destinação, né? Quais são esses tipos de destinação, né? O número de municípios e o percentual da população, né, que está localizado, né, nessas regiões. Então, que vai desde aterro sanitário, usina de triagem e compostagem, outro que tem aterro mais usina de triagem, outro que tem aterro regional, aterro sanitário não regularizado. Então, são 13 municípios que estavam informados. Aterro sanitário é uma obra muito cara, né? E imagina 13 operando sem ter licença. Usina de triagem, compostagem não regularizada também, que é um problema.
e aterro controlado, olha aqui, olha, 280 e lixão 264 municípios. Né? Então, é muito município. Mesmo esse que tem aterro sanitário, que eu estou falando aqui, né? Em torno de 101 municípios, né? 101 municípios têm aterro sanitário, mesmo eles, isso aqui é para o ano 2013, tá, gente? Aí vai evoluindo, né? A gente vê a evolução aqui, ó. Então, a gente saiu de 101 de aterro sanitário para o ano 2018, 254, né? No ano de 2018, eles nem contabilizaram o aterro controlado, que eles já estavam considerando como lixão. Ó. O aterro controlado era para a FEAM aqui, já considerado como lixão, né? Então, assim, mesmo, mas que eu estava falando, mesmo o aterro sanitário, muitas vezes você chega lá no aterro e ele não está operando, não está trabalhando daquela forma que deveria estar, né? Então, ainda causa algum impacto ambiental, que a ideia do aterro sanitário ele é ser projetado para não causar impacto ambiental para o meio, né? Seja na questão do gás, fazendo aproveitamento do gás, ou no máximo a queima, minimizando ali, né? A questão do percolado, tratando o chorume e tudo mais. Mas por hoje é isso, tá? A gente passou um pouquinho aqui da hora, a aula vai até as 8h50, né? Vocês ficaram muito caladinhos. Vocês estão por aí ainda? Estamos aqui. Não. Ô, Paulo, posso só fazer uma pergunta? Vai ser rápido porque eu sei que o tempo aí já está avançado. Mas quando você fala lá dos dados, não especificando se é do CENIS, enfim, mas eu quero saber se a gente tem algum dado que leva em consideração ou que aponta as perdas de água irregulares em função de ligações incorretas, tipo gato mesmo, ou todas elas, ou na maioria, elas levam em consideração só essa perda durante o transporte da água do... Não. Então, vai lá no SNIS da drenagem, que nós vamos ter a perda aparente e a perda física. A perda aparente vai ser essa, por erro, por exemplo, a perda física é o vazamento, tá? E a perda aparente vai ser aquela que vai ser identificado, mas não é todo lugar que dá para saber isso, porque primeiro o sistema público, o sistema de água lá tem que ter a hidrometração para saber. Então, por exemplo, olha, eu produzi 100 litros de água. Aí saiu lá da minha ETA 100 litros. Se eu hidrometrei, que todos os meus usuários têm hidrômetro, eu hidrometrei 50 litros. Ok? Sim. Então, significa que eu perdi quanto? Da ETA até as casas. Peraí, quanto que foi o inicial? Perdi a metade, 50. né? Ah, tá, se eu perdi a metade, então, aí o que acontece? Eu tenho que, então, verificar. Essa perda foi por qual motivo? Basicamente, são dois tipos de perda que a gente fala, que vai agregar os motivos aí. O primeiro, que é o vazamento. Então, olha, vou lá na rede verificar. E aí tem várias formas de verificar. A gente verifica a pressão na rede, verifica visualmente também. Tem muitas técnicas, sabe? Mas não é tão fácil verificar os vazamentos em rede, não. E tem um outro tipo de perda, que é a perda que é a aparente, aquela que faz parte dos gatos, faz parte das ligações irregulares, faz parte daquela que a pessoa não pagou, né? Então, que não conseguiu hidrometrar, então, das fraudes, as fraudes no geral. E que aí ele precisa também identificar. Então, não é fácil, no fim das contas, você distinguir as duas, não. Você tem que ter técnicas para apurar as duas, né? Como que você vai apurar a outra que é aparente, que são esses gatos e tudo, e não vai resolver o problema? Né? Então, você vai lá, vai cortar ela, vai mandar um mandato lá para entrar com pedido, né? Às vezes até de escolta policial, para cortar e tal. E aí você resolve o problema, né? Mas geralmente 70%, você vai ver os dados do SNIS lá, os últimos, né?
dessa perda representa a perda física, que é os vazamentos. Então, os 30% aí, isso é a média geral, né? Mas cada cidade tem uma peculiaridade, né? Entendi. E, Paulo, sendo esses 70% aí a perda física, assim, eu não sei o quanto que é isso com relação ao todo, em termos de volume de água, mas por que não fazer a manutenção? O que leva as concessionárias, enfim, a não fazer a manutenção para evitar esses vazamentos? Então, é muito caro, como eu tinha falado, né? E as redes estão todas subterrâneas. Então, tem que investir na técnica. Então, as técnicas de monitorar isso são sensores. Então, no primeiro momento, todo mundo lançou as redes, né? Vamos lançar rede. E não tinha nem a tecnologia ainda, em muitos casos, né? A rede já tem mais de 20 anos, tem rede muito mais antiga, né? Que na época nem se pensava em, olha, eu preciso de ter aqui um macromedidor. Então, a gente mede essa água da rede lá nos hidrômetros, né, o micromedidor, e nos macromedidores, que são, por exemplo, esses medidores que ficam nas tubulações maiores, principalmente, a gente instala como se fosse um hidrômetro grande ali, o macromedidor, e hoje em dia ele manda mensagem até telemetria, né? Você não precisa de ir lá ler, você já manda para o sistema, para a internet, pelo SMS, né? Ele vai mandando o sinal falando qual que é a pressão que está ali, aí você consegue calcular o volume de água. Aí você fala, opa, esse trecho aqui está passando menos água do que eu já tinha liberado para ele. Então está tendo um vazamento. Então, isso está sendo implementado, mas não é fácil, não é barato, sabe? Instalar esses equipamentos e tudo. Agora, realmente, né, a perda é muito grande, e ainda mais se a gente considerar que a maior parte dela é o vazamento, né? Sim, não entendi. Mas sabe o que acontece também? Às vezes identifica o vazamento e não tem recurso para trocar a tubulação. Porque a tubulação, quase que 100% dela, ela é segmentada, não é um cano PAD que você compra e você, eu quero 100 metros de rede, aí você corta ele 100 metros, aí ele não está fragmentado. Essa não, vai depender ali, né, PVC 6 metros, a cada 6 metros você tem um caixa, então você pode ter ali naquele trecho, né, a cada 6 metros você pode ter ali uma possibilidade de ter um vazamento. Então, como que você sai abrindo toda a rua assim? Fica caro, né? Você sabe de um ponto para o outro, né? Então, como que você vai ficar instalando de ponto em ponto muito segmentado esse medidor? Faz todo sentido mesmo. Então, na hora que vocês forem projetar novos loteamentos ou novas redes, sempre, né, vocês vão privilegiar aí não o custo, mas a durabilidade das redes, porque ela vai dar problema, ela não é eterna. E depois, como está enterrada, está subterrânea, né? Como que vocês vão monitorar aquilo? Então, para monitorar fica caro, você monitorar assim de forma muito segmentada. Entendi. É isso aí. Acho que das minhas perguntas por hoje foi isso. A Júlia está aí ainda, Júlia? Tô. Tá, né? Tá tranquilo. Tá. Deixa eu passar só uma coisa para vocês aqui, vocês fazerem depois uma leitura aqui nesse PowerPoint mesmo, e pega lá nos arquivos aqui da referência, né? Que é o seguinte, olha, esses pontos aqui que são importantes, olha, o saneamento como importante integrante do urbanismo, né? Então, entender algumas questões do urbanismo que impactam diretamente na questão do saneamento. Então, por exemplo, o processo de impermeabilização do solo, as ocupações de fundo de várzea, retificações aqui, olha, de canais urbanos, quando a gente pega um rio urbano, que ele escorre menor e retifica, sabe? Olha só,
concreto e torna eles retos, né? Os impactos que isso causa no meio urbano, e outras duas aqui, as ocupações em costas e os assentamentos irregulares. Então, dá uma olhadinha nesses componentes urbanísticos, tá, que tem uma relação forte com o saneamento. Sobre essa perspectiva que a gente vai tratar aqui na disciplina, ela está abordada lá na cartilha, então eu tinha falado para vocês inicialmente para dar uma lida lá na cartilha, para compreender esse componente, essa dimensão, né, da porta para dentro, né? O que está da porta para dentro que está relacionado diretamente com o serviço de saneamento, né? E é o que a gente vai trabalhar em termos de projeto, tá bom? Então, eu acho que isso aí fecha, né, a nossa compreensão nesse momento aqui, né, do saneamento, para a gente, então, entender que as técnicas que vão ser empreendidas, elas podem aí contribuir com essas demandas todas que a gente tem, ou com essas deficiências do saneamento, tá? Beleza. Ô, Paulo, depois você vai postar o PDF dessa aula lá no Moodle? Vou colocar para vocês lá, tá? Bom. E aí a gente dá uma olhada nessas informações aí. Certinho. Beleza, Júlia? Beleza. Eu ia perguntar isso. Como leitura, então, para a próxima aula, dá uma olhada na cartilha. Você já leu ela, Júlia? Já teve acesso a ela? Já vi sim. Quer ver, a cartilha está aí na nossa referência da disciplina, lá no plano de ensino você pode acessar ela, mas está aqui também, ó, no site, eu vou colocar aqui no chat aqui, ó, você pode também acessar ela. Então, assim, vai dar uma compreensão boa do que a gente pretende trabalhar aqui. No entanto, vocês vão trabalhar aqui projetando essas coisas aí, e projetando e se entendendo que isso impacta positivamente, não somente na edificação, mas para a questão maior, né, que é a cidade, a questão urbanística. Tá certo, gente? Tá certo. Beleza. Então tá bom, nós nos vemos aí para frente. Lembrando que na semana que vem a professora Tamara. Beleza, a gente vai se falando. Tudo de bom para vocês, tá? Tudo de bom, boa noite. Boa noite. Até mais. Até.